Sejam bem-vindos ao FuturoCast, o podcast da Escola e da Faculdade do Futuro. E no episódio de hoje, eu convidei a Jane Ladeira, que é servidora da Vara da Infância e da Adolescência, para falarmos sobre um tema muito importante, que é maus tratos na infância e na adolescência. Para começar, Jane, é um prazer te receber aqui. Você, mãe, com um currículo assim maravilhoso, experiente, trabalhando há tanto tempo na Vara da Infância, é um prazer. Vou te pedir que se apresente, por favor, para nós. Obrigada, Gabriela. O prazer é meu, de estar aqui. Inicialmente, eu quero até agradecer o convite, porque a Escola Futuro é uma instituição de renome aqui na comarca, e a escola que eu escolhi para que meus filhos estudassem, E parabenizar pela iniciativa, que a informação é de suma importância para toda a população, Eu sou formada em Direito, pela Universidade Federal de Viçosa, e sempre gostei da área pública, e acabei ingressando no Tribunal de Justiça de Minas Gerais em 2006, Então, vou fazer 16 anos de Tribunal de Justiça, e há pelo menos 14 anos eu estou na Vara da Infância e Juventude. Em Manhuaçu eu estou há 10 anos, atuando aí na solução da situação de vulnerabilidade de crianças e adolescentes. Interessante. E faz tempo que você mora aqui em Manhuaçu? Assim, Tem esses 10 anos? Você veio para cá por causa da questão do trabalho? Meu marido, ele veio por questão de concurso público para cá, Sim. E a gente trouxemos o núcleo familiar para cá. Eu não tinha filhos, e aí a gente resolveu vir para cá. Gostamos da cidade, e eu acabei transferindo para cá. Que interessante. Eu estava lotada em Viçosa, onde nós morávamos. Sim, estudou e já fiz lá mesmo. Estava lá. Que bacana. A gente jogou esse tema na internet para os nossos professores e pais e tiveram algumas dúvidas, em relação, por exemplo, o que considerar crime de maus tratos? Sim, o tema é muito amplo, A gente trabalha os maus tratos através do tipo penal, o Código de Processo Penal. O Código Penal, ele prescreve o que é maus tratos. Eu vou tomar a liberdade de fazer a leitura aqui rapidamente para explicar para vocês. Que o artigo 136 do Código Penal, ele define o que vem a ser o crime de maus tratos. Ele diz: expor a perigo a vida ou a saúde de pessoas sob sua autoridade, guarda ou vigilância para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando de alimentação, cuidados indispensáveis, quer sujeitando a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção de disciplina. Então, o crime de maus tratos, ele pode ser praticado tanto por uma escola, os professores, os monitores, tanto por uma unidade de saúde, através dos seus enfermeiros, médicos, e também pelos pais, E qualquer pessoa da convivência da criança ou adolescente. Olha. E o tipo, ele vem dizendo pra gente, que qualquer um desses autores podem cometer o crime de maus tratos, e esse crime, ele é definido com a exposição da saúde ou da vida da criança a risco. Qualquer forma de exposição a risco, e a saúde e a vida da criança pode ser qualificado como maus tratos. Não só a parte física, Acho que a psicológica também. Também. Aí a gente entra nos tipos de violência, Sim. Que a gente pode até antecipar, que eu vi que vieram perguntas a respeito sobre isso, Não, a gente fala depois. Mas a gente tem vários tipos de maus tratos, que pode ser por abuso físico, psicológico, sexual, E a gente tem uma série de implicações para isso. Mas cumpre salientar só a questão da pena, Nós temos a pena de detenção de 2 meses a 1 ano ou multa, Então é um crime. Mas isso também depende do nível, do crime, Isso aí, exatamente. Claro. Isso tudo é apurado através da Polícia Civil, da atuação da Polícia Civil, E ela que vai instruir um processo que vai ser distribuído no judiciário. Entendi. E existe diferença entre maus tratos e a negligência? Sim. Na verdade, os maus tratos, eles englobam a negligência, Porque, como eu disse, os maus tratos, ele vem com qualquer ato atentatório contra a saúde e a vida da criança e do adolescente, E pode acontecer maus tratos de adultos também. A gente já viu casos na mídia aí divulgados amplamente, Mas, com relação à negligência, ela é uma forma de maus trato que ela se define, que a gente pode definir como uma omissão em relação às crianças, não satisfazendo as necessidades vitais e essenciais delas, da criança. Da criança.
E assim, como você tem experiência há muitos anos já trabalhando nessa área, já chegou assim, quais os casos, assim, sem citar nome, claro, a gente, né, a questão da ética, que muitos pais pensam assim, mas eu imaginei que isso não fosse maus tratos, isso não fosse negligência, tem muito disso? Sim. Na verdade, até falando um pouquinho da atuação da Vara da Infância, existe uma rede de proteção das crianças e adolescentes, né, que ela vem desde o Ministério Público, o Conselho Tutelar, e ela vai passando pela área de saúde através dos CAPs, né, CREAS, CRAS, né, voltando à saúde, a questão dos ESFs, né, com os atendimentos postinhos que a gente chama, né. Esses órgãos, né, públicos, eles trazem informação, eles atuam nos casos em que há vulnerabilidade, quando eles são acionados, né? Sim. E aí, no caso de vulnerabilidade, eles vão tentar atuar de acordo com as prerrogativas legais, o que a lei permite que eles façam. Quando eles não conseguem superar essa situação, eles trazem para a Vara da Infância e Juventude. Então, a Vara da Infância e Juventude só atua nos casos em que a rede de proteção, que a gente nomina esses órgãos de rede de proteção, quando eles não conseguem superar a situação de vulnerabilidade. Aí entra o judiciário com uma força coercitiva, né, com uma força impositiva muito grande, né, através de diversas medidas, que ele pode afastar o agressor do ambiente familiar, ele pode acolher institucionalmente aquela criança. Então, o papel de vocês é pós a identificação, então, quando não é superado o risco pelos órgãos da rede de proteção, repito, Ministério Público, Conselho Tutelar, CREAS, CRAS, CAPS, quando eles não superam, não conseguem superar a situação de vulnerabilidade da criança, aí eles acionam o judiciário, e a gente inicia um processo judicial, e esse processo judicial ele vai tentar solucionar a questão com muitas medidas impositivas, né, como eu já mencionei. Então, assim, são muitos casos que a gente enfrenta no dia a dia, né, é uma situação bem alarmante. Nós temos muitas crianças em situação de vulnerabilidade, maus tratos e abandono são as causas maiores de destituição de poder familiar, porque a gente, na Vara da Infância, quando a família não é recuperada, que a Vara da Infância, como eu disse, atua de uma maneira global. Então ela procura realizar aquela família. Como assim? Ela procura trazer a parte social, a parte financeira, buscar a melhoria daquela família em todos os sentidos, com a concessão municipal de aluguel social, ajudas de bolsas de alimentação, vale gás. A gente tenta atuar naquela família, a gente faz todo um processo. A gente, assim, eu digo, né, a rede de proteção, né, eu digo já o CRAS, né, que faz a situação mais social. O CREAS entra na questão da proteção mesmo, do risco, e a gente vai atuando em conjunto com a rede para tentar recuperar aquela família. Quando essa família não é recuperada, mesmo com o acolhimento institucional da criança tendo sido retirada, essa criança vai para adoção, né? Então a gente destitui esses pais do poder familiar, e aí eu volto naquilo que eu estava dizendo, né? Quando o pai comete maus tratos, né? Quando não é a escola, não é o posto de saúde, não é o enfermeiro, o médico, mas os pais, né? A consequência é muito grave. Além do crime de maus tratos, eles podem sofrer uma destituição do poder familiar, perder a qualificação de pais daquela criança, e nesse momento a criança entra para o Cadastro Nacional de Adoção, que é manejado pelo CNJ, nosso Conselho Nacional de Justiça, para que ela seja adotada. Olha, a gente não vê tanto, né, que vocês fazem, o trabalho que é feito por trás. A gente só vê complexo. A criança lá para a parte da adoção, ou o pai, mas por trás é todo um trabalho que é feito geralmente, antes para não perder. Adotada, nós temos 3 a 4 processos. Olha, para uma criança ser adotada. Nós temos um processo inicial de proteção da criança, que a gente tenta realizar a família e proteger a criança ao mesmo tempo. O segundo processo, quando esse desiderato não é alcançado, os pais não atendem às ordenações da Vara da Infância, aí temos o segundo processo, que ele é destituído do poder familiar. O Ministério Público entra com essa ação. Como vocês já devem saber, o Ministério Público, o Judiciário, ele é inerte, né? Nós não podemos atuar se não chegar até nós. Então, quem traz para nós, em geral, é o Ministério Público. Então, o Ministério Público pede a destituição do poder familiar, um segundo processo. Um terceiro processo de adoção. Aí sim, nós vamos lá no Cadastro Nacional de Adoção, que é manejado pelo CNJ, como eu disse. Pegamos o primeiro da lista, entregamos aquela criança para adoção. E previamente a esse cadastro nacional, quem deseja adotar é habilitado a adotar. Ele é habilitado por um processo judicial,
onde é avaliada a questão social, a questão psicológica, a questão médica, a questão financeira. Só aí, então, no final desse processo, após uma sentença e o trânsito julgado, que ele ingressa no cadastro nacional. Nós temos 4 processos envolvendo a adoção. Olha, e como assim, o tema fala também sobre os maus tratos, mas a gente quer também falar um pouco sobre a prevenção, né? A gente queria que você nos desse, assim, algumas dicas pelo seu trabalho, pela sua experiência, de como nós pais, como nós, escola, família, a gente pode prevenir, orientar a criança e também nos orientar, né? Porque eu acho que isso vem da gente também. Eu acho que quando o pai ele agride a criança fisicamente ou psicologicamente, acho que o pai precisa ser tratado também, né? E o que você pode nos dar dicas de prevenção? Então, exatamente. Quando a gente tem uma situação de maus tratos, né, identificado aí no âmbito escolar, né, vamos dizer assim, que é a questão da sua pergunta, eu digo que é uma obrigação da escola, né? Como vocês, né, devem saber, nós temos um artigo do Código do Estatuto da Criança e Adolescente que ele prescreve uma infração administrativa, um tipo civil de punitivo, de multa para a escola, que não estabelecimento de saúde e qualquer pessoa que não denuncie o maus tratos de uma criança ou adolescente. Então, para deixar claro, a escola tem responsabilidade de denunciar, tem obrigação né? E assim, essa iniciativa que eu volto a falar, né, da Escola do Futuro é muito importante, porque como você, no início da sua pergunta, como prevenir, né? Como prevenir os maus tratos? Primeiramente, é a divulgação de informações de qualidade, informações de o que é maus tratos, né? Isso. Que é? Às vezes a pessoa que está submetida ao abuso, né, ao maus trato, ela não sabe que está submetida a isso às vezes. Então, essa divulgação de informações e o carinho que a escola tem, dizer que isso aqui ninguém pode fazer com você, ensinar que ofensas físicas, ofensas morais, né, e sexuais, né, claro, são tipos de abuso que são considerados maus tratos, não podem acontecer. E a partir do momento da divulgação dessas informações, nós temos aí a forma mais importante, a forma mais vamos dizer assim, eficaz de prevenção, né? Porque aí a gente já, né, emendando aí no final da sua pergunta, a escola, o estabelecimento de saúde, ele tem que denunciar imediatamente. Na dúvida, tem que denunciar, porque a criança é um ser em formação, ela merece toda a nossa proteção. O abuso sofrido, tem dados de estudos, né, da OMS e estudos da Universidade de São Paulo, da gravidade dos reflexos de um abuso na vida de uma criança. Mas né? Depois assim, eu posso falar um pouquinho disso para vocês. Claro. Né? E aí vocês têm que acionar um conselho tutelar, imediatamente. E a escola, ela é preservada em relação a isso, por exemplo? Sim. Né? Porque às vezes também o medo é o seguinte, aonde está colhendo essa informação, expor, né, a escola, expor a criança e isso piorar. Sim. Eu vejo que muitos professores têm esse medo de denunciar e aquilo virar a ideia ao contrário, né? Em vez de ajudar a criança, a gente vai piorar a situação dela. Tudo que envolve crianças e adolescentes é sigilo absoluto. Somente os atores podem ter notícia, ou seja, o Ministério Público, o juiz, né, os servidores da vara da infância, né, o juiz da vara da infância e o conselho tutelar. Então, assim, essas informações de quem fez a denúncia só pode ser acessada por quem está tendo acesso ao processo. O processo é sigiloso, extremamente sigiloso. Olha. Né? Nem outros servidores da justiça têm acesso, só os da vara da infância. Não, isso já traz uma segurança para quem denuncia, né? Uma segurança para a criança, que ela não vai sofrer algo pior, porque a gente fica com medo, né? A gente vê muito noticiário isso a gente vê em casos de, por exemplo, da mulher, que a mulher denuncia lá o parceiro por agressão e depois volta pior para ela. Então a gente fica com medo, mas na parte da criança vocês têm esse cuidado. Sim, é claro que, como eu disse, os atores, eles vão saber, né? Sim. Por exemplo, houve uma denúncia de que a Escola do Futuro denunciou o abuso de uma criança
né, um abuso ocorrido em tese, que a gente nunca diz que há um abuso, né? Sim. A gente diz que há em tese um abuso. Por quê? Porque só vai haver a confirmação do abuso após o final do processo, né? Sim. Então, quando a escola ela faz esse acionamento, ela vai ser preservada. Mas o conselho tutelar vai à residência, vai acionar a polícia, vai atuar naquela família. Se for uma coisa, a gravidade constatada imediatamente ali, já vai acolher a criança, comunicar ao juiz da vara da infância para que ele possa ou não manter esse acolhimento institucional, averiguando a situação familiar com mais detalhe, né? Então, é muito importante que a escola faça essa denúncia sim, e com certeza ela vai ser preservada, né? E os atores, né, no caso, o autor do fato, né, quem cometeu o ato de maus tratos e o conselho tutelar vão estar tramitando dentro do processo ali, tendo informações, tendo acesso a todas essas informações. Tá? Interessante. Em uma das perguntas também que a gente teve foi como identificar, né? Porque muitas das crianças, né? A criança ela é agitada. Então, algumas crianças vai acontecer, por exemplo, de ter uma mancha, de ter marca. Comportamento, às vezes, é um comportamento atípico, mas comportamental que está passando por alguma coisa. Como a gente identificar esses pequenos sinais que a criança está sendo maltratada? Então, nós temos que diferenciar os maus tratos psicológico do físico, né? Então, a criança que sofre maus tratos físicos, geralmente ela chega na escola machucada mesmo, né? Com roxos pelo corpo, né? Muitas vezes ela é negligenciada quanto, né? Um tipo de maus tratos é a negligência quanto à alimentação, quanto ao sono, quanto à higiene pessoal. Então, você percebe a criança muitas vezes muito, muito suja, às vezes com a roupa vindo com manchas de sangue, às vezes, entende? Então, assim, é muito delicado, mas é perceptível. Com um olhar delicado, com um olhar atento, sensível, é possível identificar a física, né? Já a psicológica, ela é mais melindrosa, ela é mais difícil. Mas uma criança que não se socializa, uma criança que você percebe, é perceptível no olhar, a gente percebe. A criança é triste, ela não te olha nos olhos. Uma criança que não brinca com as outras, ou que ela tem uma agressividade excessiva com as outras, e ao mesmo tempo ela não é capaz de gestos de amor, gestos de carinho. Porque às vezes uma criança ela tem uma agitação pessoal. Às vezes, né, no impulso ela bate, mas ela consegue ser sensível, ela consegue ficar triste quando uma criança machuca, e às vezes as crianças elas ficam apáticas, porque elas estão tão acostumadas com aquele tipo de atitude que aquilo para ela não muda o semblante. Então, assim, é um olhar muito atento, Gabriela. Olha. Mas é muito importante a gente tentar identificar, porque, como eu, né, digo sempre, nós somos por elas, né? Elas não têm quem, né? Então a escola, que as crianças confiam tanto, amam tanto, né? Quando os pais é que são os agressores, né? A escola tem um papel fundamental, porque muitas vezes eles não levam nos postos de saúde, e aí vem o posto de saúde e noticia, às vezes, pro conselho tutelar, a criança não tem vacina, não tem nada, mas às vezes isso não é percebido, né? Então, muitas vezes a escola, porque aí os pais acabam não recebendo os benefícios, então elas acabam levando na escola. E a escola, assim, em estudos que a gente tem, são as primeiras, as mais importantes e as que mais denunciam esse tipo de ato. A gente estava falando antes de começar o podcast, né, sobre a questão de agressão com terceiros, quando a criança traz. E aí você me explicou que já não é de responsabilidade da escola, né, denunciar quando é agressão que a criança presencia. Mas e quando essa agressão ela impacta a criança dentro da escola? Porque a partir do momento que ela presencia uma agressão dentro de casa, ela começa a reaplicar isso dentro da escola, ela começa a fazer aquilo que ela vê, né? Se papai ou se a mamãe um agride o outro, é natural que eu agrida o coleguinha. E assim, nesse momento a gente tem que só focar em, né, como a gente tem a psicóloga escolar, né, orientar os pais, ou isso cabe uma denúncia? Então, é muito delicado porque por se tratar de maior, né? Né, no caso de pais, né, que são agredidos, né? A escola tem sim um papel muito importante, né, no sentido de acolher aquela criança, de orientar, né, de chamar
essa agredida, né? Porque, na verdade, é uma situação familiar que cabe a ela, né, acionar os poderes, né, a polícia civil, a polícia militar, né, e fazer a sua comunicação do delito, né? Então, eu vejo assim que o papel da escola é realmente acolher a criança e orientar essa agredida, né, a pessoa que sofre a agressão, né, sem entrar nesse mérito de denúncia, no meu entendimento, por questão de ser um direito personalíssimo da agredida. Ah, sim. Entendi. É uma situação Já bem delicada, né? A criança, como eu disse, né, tem até o tipo penal, a escola tem a obrigatoriedade, como os centros de saúde, de notificar. Em caso de percepção de qualquer anormalidade. Não precisa você ter certeza, né? Não, porque aí os órgãos vão apurar. Eles vão apurar. Porque às vezes a gente espera ter certeza e isso vai avançando. Exatamente. Então já é melhor denunciar desde o início que o órgão responsável vai apurar se é ou não. E, por exemplo, a gente denunciou, a escola não sofre pena por isso. Não, pelo contrário, né? A escola está tendo um olhar atento, né? E está cumprindo o seu papel legal. Ela é obrigada por lei, né? Então, na dúvida, tem que fazer denúncia. Entendi. Tem que notificar o Conselho Tutelar ou o Ministério Público para que eles apurem e, se o caso, iniciem os atos, né, de apuração, de proteção e de cuidado com essa família para tentar superar a situação de vulnerabilidade. Entendi. E você pode nos falar assim alguns exemplos, porque a gente sabe, a física é muito clara de identificar, né? Manchas, sangue, né? A psicológica, o que seria, assim, considerado, assim, alguns exemplos, assim, bem claros? Por exemplo, gritar, o que é realmente considerado a agressão psicológica? Porque muitas das vezes a gente fala assim, isso é agressão, e as pessoas, elas não têm conhecimento que é uma agressão, né? Acho natural gritar, ofender, xingar. Como que é isso? Então, nós temos até uma citação de um autor que ele fala bem claramente, eu vou tomar a liberdade de ler para vocês. A física, né, você vê, é evidente, né? Muitas vezes o maltrato infantil ele é identificado através da mera visualização ocular, né? Você olhou, você consegue verificar. Agora, os maus tratos psicológicos, nós temos aí o comportamento da criança, ele fica alterado, né? Ela fica com autoestima baixa, ela fica autodestrutiva. E esse ato dos pais em relação os pais, do agressor, né, no caso, em relação à criança, são excessivos atos de agressão. São gritos, são ameaças, xingamentos, humilhações em relação à criança, né? Ela é humilhada por tudo. Às vezes se é uma criança que às vezes faz xixi na cama, né? Porque não consegue, tem até um problema fisiológico. Os pais criticam e fazem chacota com aquilo. Então já é considerado um maus-trato. É aquela comparação com o coleguinha também, por exemplo. Você não sabe que seu coleguinha, ele sabe. Você acha que isso entra, por exemplo? Não, eu acho que quando o maus-trato, ele tem que ser ele não pode ser assim, porque às vezes a gente erra também, né? De falar uma crítica, às vezes, num momento inoportuno. Não, claro, a crítica pode acontecer, porque somos seres humanos, mas eu digo assim, aquele pai que fica comparando o filho o tempo todo, dizendo que o filho não é bom o suficiente. Eu digo mais pro adolescente, por exemplo, que a gente falou muito da criança, de identificar, mas o adolescente, às vezes, ele é muito cobrado psicologicamente ali, né? Às vezes, por tirar as melhores notas. Não cobrança como a gente faz com nossos filhos, cobranças saudáveis, que a gente quer que eles tenham um bom rendimento escolar. Mas aquela comparação excessiva, sabe? De que você não é bom o suficiente, que quando na sua idade eu não era assim, eu era muito melhor, você me faz vergonha, tipo de situação. Isso já caracteriza. E tem crianças que lidam com isso bem, sabendo que o pai às vezes quer que ele seja o melhor, levando para o lado positivo, e tem crianças que vão se retraindo e vão deixando que aquilo tome o seu cérebro psicológico, e aquilo vai causando um problema grave, porque a gente sabe, tem estudos que mostram que, né, que é violência psicológica, né? É desrespeito, cobrança exagerada, punições humilhantes, né? Então, tudo que é exagerado em relação à criança é considerado violência psicológica. E isso causa, né, tem estudos da USP que falam, né, claramente
o que causa nessa criança. Ela se torna adulto com autoestima baixa, sem vivências sociais positivas. Isso que afeta até o amor próprio delas. Sim, né? sim. Muitas das vezes ela não vai ter, como eu vou dizer, ela não vai ter raiva do pai. Claro que tem esse momento na adolescência que a criança ela consegue identificar que aquilo é ruim e passa a ter uma raiva do pai, mas você me corrige se eu estiver errado, mas diz que as crianças, as menores, elas começam a se punir, a se ver de forma diferente. Eu erro, eu sou uma pessoa ruim, sabe? Cresce com esse pensamento. Exatamente, elas crescem com esse pensamento e crescem com dificuldade de relação interpessoal, elas crescem com condutas antissociais, elas crescem com disposição para o suicídio, tá? Desenvolvimento de perturbações até psicológicas em várias fases da vida. É muito grave, é muito grave. E você o dano acha? psicológico é muito grave. Então, assim, nós temos que ter muito cuidado, porque eles estão em formação, eles são muito sensíveis, então nós temos que ter um cuidado imenso na criação e na educação dos nossos filhos. Né? Entendi. É verdade. E na adolescência, assim, como que a gente pode, por exemplo, porque o adolescente, quando ele sofre maus tratos, ou ele vai para essa parte, né, da depressão, de ficar tímido, ou ele vai para a parte da agressão, né, e quando acontece da gente, né, descobrir isso, e a parte de acolhimento da escola, o papel da escola de acolher, o papel da família, né, às vezes uma pessoa próxima que fez a família, como que é esse papel, a importância desse papel? Então, eu volto a dizer assim, que a Escola do Futuro é uma instituição que tem o meu carinho, tem o meu respeito, e eu sei que vocês têm uma psicóloga que vive, né, que está na escola, Sim. atendendo, né, a gente já tem conhecimento, eu já conheço o trabalho dela, então eu acho isso de suma importância, porque nós, leigos, né, da área, né, fora da área psicológica, a gente realmente não sabe atuar com relação a isso. A gente tem como acolher com amor, com carinho, né, mostrar para eles que eles podem contar com a escola em todos os momentos, mas a importância de ter um profissional, né, da área atuando junto à escola, né, eu parabenizo a escola, já falei isso com o Guilherme pessoalmente, eu acho que é muito importante esse olhar da Escola do Futuro, de ter uma psicóloga lá na Escola do Futuro atuando. Por quê? Porque ela vai dar o direcionamento técnico, né, de verdade. como agir com relação a essa criança, e às vezes a própria criança consegue reverter, auxiliada pela escola, a situação familiar, porque às vezes não é uma situação familiar de um problema grave, né? Às vezes é uma falta de percepção dos próprios pais. Isso, de conhecimento, de percepção de desconhecimento do dano que ele pode estar causando no seu filho, né? É que se muitos soubessem, não fariam. Porque tem, né? aquela famosa frase, né? Eu vivi e não morri. Exatamente. Mas aí, às vezes, na correria do dia a dia, a gente não para pensar que, às vezes, aquela ansiedade, aquela depressão, aquela bipolaridade é reflexo daquilo que a gente... Exatamente, Gabriela. Atuando Exatamente. mais na área da educação, a gente vê que até, assim, fugindo do assunto, mas que, por exemplo, lá na infância, se a gente... por exemplo, que eu tenho dificuldade de identificar tamanhos de potes lá em casa, para guardar alguma coisa. Aí, agora, estudando a pedagogia, eu descobri que isso é trabalhando lá na infância, na educação física. Então, assim, eu nunca imaginei que isso teria impacto lá. Exatamente. Então, assim, às vezes a gente pensa assim, a criança, ela sofreu tanta pressão que, às vezes, até um psiquiatra disse isso para mim uma vez, que alguns hormônios, algumas coisas não se desenvolvem na criança. Aí tem que entrar o medicamento, porque na fase adulta ela não vai ter, porque foi uma infância tão difícil, tão opressora, Exatamente. que aí chega né? Quando é adulto, Exatamente. tem que tratar, tem que tomar um medicamento. E há estudos, inclusive, né, que a membrana do neurônio ela é reduzida em casos de crianças que têm sofrimentos, né, abusos, não só, às vezes, assim, uma separação de um pai, né, um dano psicológico na infância e adolescência, né, no início da adolescência, ocasiona problemas neurológicos, psiquiátricos nos adultos, né, por questão até fisiológica, ela reduz o tamanho da membrana, e aí, né, não sou técnica nesse assunto, mas parece que prejudica os estímulos, o desenvolvimento desses e aquele contato que a gente tem da transferência ali de informações.
Então, e aí vem a depressão, vem a ansiedade, né? Vem a impulsividade. Tantos transtornos aí, né? Jane, eu queria te agradecer, né, por ter se disponibilizado de vir falar de um assunto tão importante, delicado, sensível, que, assim, como a gente disse durante, né, todo o podcast, que às vezes tem aquelas agressões que são conscientes e tem aquelas que são inconscientes, que o pai faz por falta de conhecimento, porque acha natural, porque viveu, ou porque veio, né, na família trazendo isso e fez no filho também. A palavra não é reaplicar no filho, é outra palavra que sempre os psicólogos falam. Quando a gente replica, traz, né? A gente replica o que a gente viveu, né? Repete. Até repete inconsciente. Mas eu quero te agradecer, foi um prazer estar aqui com você, né? E espero que a gente possa ter a oportunidade de ter outros, né? Outros podcasts com outros assuntos importantes. E te agradecer mesmo. Obrigada. Eu que agradeço o convite, Gabriela, e parabenizo mais uma vez a Escola do Futuro, né? Pela iniciativa. Como a gente falou aqui durante esse bate-papo, né? Tão gostoso. A informação, ela pode mudar vidas, né? Sim. O acesso à informação para o agredido, ele é muito importante para ele perceber, às vezes, o que ele está sofrendo, né? Claro. E também para prevenir, né? E aí traz a prevenção, né, desse tipo de ato. E a gente consegue, né, quando não prevenir, né, atuar e auxiliar aquela criança, né, a sair dessa situação de perigo, né, que atenta contra a sua dignidade, né? Então é muito importante, parabenizo vocês, né? Na divulgação de informações. Tá? Nossa Escola do Futuro, a gente leva isso muito a sério, com muita responsabilidade, não só essa parte, né, da educação, mas desde sempre a gente vê a missão, os valores da empresa, que é o bem-estar da criança, a felicidade. Porque sem isso, ela pode ter a parte cognitiva, ela pode ser inteligente, se sair bem em notas, mas se ela não tiver o resto, não serve hoje em dia, né? Assim, para a felicidade, para o desenvolvimento saudável dela. É a inteligência emocional, né? Isso. Exatamente. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada.